Pessoal, boa noite, beleza? Nós paramos na aula passada no final do artigo 194 da Constituição, retomando a partir do artigo 195 da mesma Constituição. Artigo 195 da mesma Constituição. Eu sempre forneço o texto constitucional com exercícios, né? Mas eu também estou preparando, devo fornecer para vocês e para o mundo virtual, uma Constituição comentadazinha, nada demais, mas que ajuda também, mais uma coisa para somar, tá ok? Tratando de alguns assuntos aí que são importantes. Pessoal, vou resumir um pouquinho a aula anterior. A primeira coisa que nós vimos foi a evolução legislativa da Previdência. A história tem uma apostila sobre isso, você pode usar vários livros sobre isso, mas sempre com foco nas provas que importa. Depois, fizemos sempre fazendo um contraponto com os princípios constitucionais e essa parte histórica. E caminhamos ali eu não diria nem vagarosamente, mas numa velocidade para fazer exercícios. Esse módulo aqui ele vai continuar na Constituição, depois eu vou para a interpretação e integração das normas e etc. E, dando tempo, eu ainda avanço, ainda entro em segurados, não tem problema. Hoje a gente retoma a partir do artigo 195. É bom dizer, pessoal, que o artigo 195 ele trata do custeio, ou quiser chamar de financiamento da Seguridade Social, né? É bom relembrar que o do artigo 196 ao 200 é saúde, 201 é previdência pública, 202 previdência privada, 203 assistência social e 204 também é uma coisa de assistência social. Esse feixe de artigos do 194 ao 204 você tem que ler com muita atenção, eu lerei praticamente todos eles com você. O artigo 195, ele é a regra matriz do custeio da Seguridade. É ali que nasce hoje as chamadas contribuições sociais. É ali que nasce. Ali é o nascedouro constitucional disso, a referência maior. E no direto ao texto, né, eu vou utilizar o texto, vou parar algumas vezes e vou explicar algumas coisas que decorrem dele. Vamos lá. Artigo 95 fala: a Seguridade será financiada por toda a sociedade. Observe que quando ele fala que é por toda a sociedade, eu tenho que dar uma paradinha aí, né, e pensar o seguinte, olha, ele fala que ela vai ser financiada por toda a sociedade. Em que pese alguma outra discussão, né, você tem que lembrar o seguinte também, a nossa Constituição, precisamente no artigo 3º, inciso 1, a mesma Constituição que temos no artigo 3º, inciso 1, né, ele fala na construção, resumindo, de uma sociedade livre, justa e solidária. Né? Livre, justa e que tenha uma sociedade que seja também solidária. Né? Construção de uma sociedade livre, justa e solidária, ou igualitária para alguns. Acontece que quando você faz essa combinação de artigos e essa construção, né, você remete para um princípio. E o programa de vocês fala em princípios constitucionais. E é um princípio que você vê que ele acabou estourando numa provazinha, do CESP, inclusive. É o chamado princípio da solidariedade. Princípio da solidariedade social. Como em direito nada é muito unívoco, eu diria assim, você pode encontrar o princípio da solidariedade social, o simples princípio da solidariedade, o princípio da solidariedade intergeracional, o princípio da solidariedade geracional. Na verdade, estão dizendo a mesma coisa. Mas o que está por trás da ideia da solidariedade, além da obviedade de todo mundo contribuir, toda a sociedade? Quando ele fala toda a sociedade, pense muito amplamente aí. Todo mundo mesmo. Né? Entidades públicas e privadas, pessoas físicas e jurídicas, não importa. Mas o princípio da solidariedade, na verdade, ele vai acabar, além disso, ele vai fundamentar uma outra coisa, né, que eu prefiro chamar de regimes de financiamento. Né, regimes de financiamento. E aí a gente encontra uma ou outra variação nesse termo. Né? Ou, eu diria, regime, ou como o CESP usou na prova, até vi aqui, técnicas de financiamento. Né? É a mesma coisa. Por quê? Bom, ele está dizendo que existe uma solidariedade social. Ponto.
Mas isso aponta para uma outra coisa, que são os chamados regimes de financiamento. Afinal de contas, se eu tenho direitos de um lado que surgem, né, existe o dever principal, que é o dever de contribuir, como é que eu vou coadunar? Como é que eu vou coordenar essas duas ideias? Como é que eu faço para receber o recurso e repassar o recurso? Como é que isso acontece? Existem alguns modelos mundo afora, vários modelos, mas existem 3 principais modelos, né? Como é que eu faço? O regime de financiamento, basicamente, ele se dá em 3 frentes. Eu vou colocar aqui, está pelo tamanho do quadro, mas vou explicar uma a uma. É o regime de repartição, ou de partição simples, ou de repartição geracional. Vou chamar aqui de repartição simples, ou de partição simples, né? Já vou usar do lado dele um termo interessante, que é o BD. Depois eu vou explicar o que é isso. Pode ser um sistema misto, ou de repartição dos capitais de cobertura, também, ou misto, ou repartição dos capitais, ou repartição dos capitais de cobertura. No fundo, acaba sendo muito repetitivo, redundante, são sinônimos. E capitalização, que normalmente, como o próprio Sesc usou o termo, CD. CD. Vou apagar aqui e botar melhor, que eu escrevi D, não é DC, é CD. Né? Existem 3 grandes regimes, né? E aí existe, como eu falei, muitas variações. Em direito nada é muito polêmico, isso aí remonta à própria ciência atuarial, e aí... Mas eu vou pelo caminho, eu diria assim, mais pragmático, mais ortodoxo, até para a gente conseguir resolver o que o SESC, por exemplo, da Universidade de Brasília, propôs em provas. Então, voltando só um pouquinho, lembre-se, a solidariedade, além do sentido óbvio dela, ela aponta para um tríplice modelo, ou para 3 técnicas de financiamento do sistema. Entra dinheiro, sai dinheiro. Como é que isso rola? É essa a pergunta.